Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a este nosso momento do estudo sobre o livro do Deuteronômio. Nós falamos da vez passada sobre a tríade, o estrangeiro, o órfão e a viúva. No dia de hoje, nós vamos falar também sobre essa tríade, mas num sentido diferente. As leis de proteção a eles. Então, dentro do livro do Deuteronômio, vamos estudar e aprofundar hoje sobre essa tríade, mas sobre a proteção da lei divina, que vem então em socorro, auxílio a estes da cultura e ao mesmo tempo dos hebreus. Ali nós estamos então dentro dessas leis deuteronomistas que requerem uma rede social de iniciativas para proteger e assegurar todos os que vivem na terra, dom de Deus. Os direitos básicos de liberdade, igualdade e de fraternidade. A questão central de todas as leis, o dízimo das festas sagradas, o culto do descanso sabático, das instituições públicas e privadas que regulamentam a vida da sociedade e preservar a vida humana. As normas acerca do dízimo, nós vemos no Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 29, estão estritamente conectadas com as normas de proteção às categorias de pessoas socialmente vulneráveis. Deuteronômio 15, capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 17. Também o capítulo 23, versículo 16 e 26. A função social do dízimo visava o cuidado daqueles que socialmente sofriam privações. Além disso, as questões sobre a escravidão e as leis contra a usura eram medidas tomadas com vista à proteção do pobre e à garantia da justiça, dos direitos básicos, à subsistência do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então aqui fica bem claro que o dízimo era para ajudar na ação social a estes que eram os mais vulneráveis, os que mais sofriam na sociedade naquele tempo. O Deuteronômio elaborou uma fórmula que se repete em vários textos, expressando a relação entre bênçãos de Deus e a prática da solidariedade. E no texto, quando se repete muito dentro da Sagrada Escritura, é justamente para dar a importância àquilo que está dizendo. Quando você percebe que se repete muito, quando repetir uma frase, uma palavra no texto da Sagrada Escritura, quer dizer, olha, dê a importância a essa palavra, dê importância a esse pensamento, dê importância a essa ideia que está passando. Então, essa fórmula está presente no final da lei do dízimo, capítulo 14, versículo 19. No perdão das dívidas a cada 7 anos, capítulo 15, versículo 10. Na libertação das pessoas que se tornaram escravas, porque venderam a sua liberdade para pagar dívidas, capítulo 15, versículo 18. Na festa dos tabernáculos, que faziam memória à libertação da escravidão no Egito, capítulo 16, versículo 15. Na proibição da prática de usura, capítulo 23, versículo 20. No tempo da colheita para aqueles que partilham com os necessitados, capítulo 24, versículo 19. No pensamento deuteronomista, a bênção sempre está vinculada com a prática da solidariedade nas relações sociais. Deus abençoa aqueles que são abertos à partilha generosa. Ao fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do ano,
depositando-os dentro da cidade. E então virão o levita, que não tem parte nem herança junto de ti, o migrante, o órfão e a viúva, que estiverem em tua cidade, e comerão até se fartarem. Assim, o Senhor Deus te abençoará em toda a obra que tua mão empreender. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29. Aqui, algo interessante que eu já expliquei certa vez para vocês, dentro deste nosso estudo, que a comunidade, a tribo de Levi, ou os levitas, eram sacerdotes. Portanto, eles não tinham parte de herança em terra. Das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi não tinha nenhuma terra. Como é que eles sobreviviam? Eles sobreviviam do dízimo das 11 outras tribos, que ajudava, então, os levitas, porque eles ficavam no templo, cuidando das coisas sagradas. Então, aí que vocês, uma vez eu já expliquei isso para vocês. Aqui, novamente, aparece esse mesmo tema. O Código de Lei, o Código de Leis do Deuteronômio, manteve sempre presente a memória histórica de que Israel foi escolhido pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 26, versículo 5 e 6. Quando vivia em extrema pobreza no Egito, por isso é sensível para com os pobres, os fracos e os desprivilegiados. O olhar retrospectivo para a ação salvífica do Senhor conduziu Israel a adotar um modo de organização social e religiosa de forma que a opressão e a miséria fossem eliminadas por meio de um projeto ético libertador, tornando como exemplo o agir amoroso e misericordioso do Senhor Deus. Essas leis recomendam a benevolência, convocando sobre todo o povo a ser solidário para com aqueles que sofrem pela privação econômica. Dentre todas as categorias de necessitados, como se pode notar, o Código Deuteronômico há uma atenção especial com o cuidado e proteção do estrangeiro, do órfão e da viúva. A seguir serão apresentadas algumas delas que são exemplos muito concretos e criativos para eliminar a pobreza no meio do povo escolhido. O primeiro ponto é justamente o repouso semanal. Deuteronômio capítulo 5, versículo 14. O descanso semanal, sobretudo naquela sociedade agrária, era fundamental, não só para o descanso, mas para a sobrevivência comunitária. A legislação do descanso sabático, dia do Senhor, era para todas as categorias de pessoas, até os animais que auxiliavam no trabalho do campo, como o boi, o jumento, que eram utilizados no arado, tinham direito do descanso. Durante 6 dias trabalharás para fazer todo o seu trabalho, mas o 7º é o sábado, em honra do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum dos teus animais, nem o migrante que vive em tuas cidades, a fim de que assim teu escravo e tua escrava descansem da mesma forma que tu. Deuteronômio capítulo 5, versículo 13 e 14. Assim, o descanso do dia do Senhor provia a igualdade, pois era um benefício que não excluía ninguém. E o estrangeiro que migrou para dentro de Israel é lembrado, mesmo não sendo um cidadão com plenos direitos. Ele também é incluído, pois a justiça divina se estende a todos os seres humanos. De modo geral, a legislação dos povos vizinhos daquela época discriminava o estrangeiro migrante, mas Israel tem uma identidade própria. É o povo escolhido pelo Senhor.
e sua justiça se fundamenta na Torá. É totalmente diferente. E quando a gente lê e estuda esses textos nesse sentido, como a gente fica com vontade, que tudo isso de fato acontecesse conosco hoje, que tivéssemos a oportunidade de também celebrarmos e santificarmos o dia do Senhor, o domingo. Infelizmente, hoje, muitas firmas e empresas trabalham 24 horas e não tem descanso, às vezes, para o seu funcionário. Não vou dizer que não tem descanso, mas às vezes o descanso nem sempre é no domingo, por exemplo. Bom, agora, como eu explico para vocês, no tempo do povo de Israel, até hoje para os judeus, o sábado é o dia de santificação. Porque dizendo eles que Deus trabalhou em 6 dias, fez o mundo em 6 dias, No sábado ele descansou. No sétimo, que é o sábado, ele descansou. E já a nós que somos da nova e eterna aliança, vamos dizer assim, depois de Jesus Cristo, nosso Senhor, como Jesus ressuscitou no domingo e todas as vezes que ele aparecia aos apóstolos era no primeiro dia da semana, que é o domingo, então nós, os cristãos, temos o domingo como dia santo para nós, para santificarmos. Mas como estava dizendo, às vezes a folga do funcionário nem sempre coincide de cair no domingo, cai em qualquer outro dia da semana. A igreja é muito sábia em relação a isso também. E depois colocou que se a pessoa trabalha e no domingo é que ela tem a oportunidade de vir à celebração, mesmo no meio de semana, esse dia se torna um dia de preceito para essa pessoa. Então, é importante a gente salientar e viver esse dia, tá bom? Santificar o nosso dia, a nossa semana. Isso é muito importante. Bom, o segundo ponto disso aí é que nós vamos comentar são as festas sagradas, que está no Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 ao 15. Os regulamentos das festas sagradas estão em sintonia com a eleição de Israel como o povo escolhido do Senhor. Embora na teologia do Deuteronômio toda a terra é sagrada, considerada em si um santuário, é o Senhor, o único soberano de Israel, que escolhe os lugares para construir os altares, bem como as normas de sacrifícios. O tempo das festas sagradas são momentos de trazer os frutos das colheitas para que os pobres, os indigentes, os escravos, os migrantes, os órfãos e as viúvas pudessem ser beneficiados pelas ofertas. Celebrarás a festa das semanas em honra do Senhor, teu Deus, com festas voluntárias, na medida em que o Senhor, teu Deus, te houver abençoado. Durante 7 dias, celebrarás a festa em honra do Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, porque o Senhor, teu Deus, te abençoará em toda a tua colheita e em todo o trabalho de tuas mãos. Por isso, te entregarás todo a alegria. Deuteronômio capítulo 16, versículo 10 e versículo 15. Nos lugares sagrados que o Senhor Deus indica, a comunidade se reúne para trazer as oferendas e realizar os sacrifícios. Então estará aí o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher para nele fazer morar o seu nome. Para lá levareis tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os tributos de vossas mãos e toda a escolha das oferendas ou das ofertas votivas prometidas ao Senhor. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. As festas religiosas são momentos de alegria, pois o Senhor não permite a exclusão do estrangeiro, do órfão e da viúva. Deuteronômio 16, versículo 14. Então, aqui tratou dos momentos de festa. Eu acho que bonito desse texto também falar que, de fato, se está no momento de festa, é momento de alegria, momento de extravasar a alegria, Por isso que a festa traz consigo isto. Com certeza, a
A festa do povo de Israel era uma festa regada também de vinhos e de comidas muito gostosas e assim por diante. Então, e nossas festas também sejam regadas disso, de alegria, não de coisas tristes, de forma alguma. Aquilo que traz alegria para nossas comunidades, para nossas famílias. Isso que nós temos que celebrar sempre. Bom, outro ponto, a oferta do dízimo. Capítulo 26 do Deuteronômio, versículo 12 e 15. A oferta do dízimo consistia em um gesto concreto de promoção social, que visava amparar e proteger os necessitados. O dízimo anual tinha por princípio a função social de assistir o escravo e o levita. Deuteronômio 12, versículo 17 e 19. E chama a atenção para a partilha com o pobre, que deve ser feita na alegria. O dízimo trienal era destinado ao cuidado específico do estrangeiro, o órfão e a viúva. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. Cada família de agricultores devia entregar parte da colheita no portão da cidade, lugar público, onde todas as categorias de pobres que não tinham direito à terra podiam ser beneficiadas. Assim, os frutos da terra que o Senhor Deus doou a Israel se tornariam um dom para todos. Os agricultores distribuíam generosamente parte de suas colheitas na gratuidade e eram abençoados com novas colheitas. Deuteronômio 16, versículo 13. Havia ainda outra medida de provisão para a tríade social, que era o feixe esquecido no campo da colheita. Deuteronômio 24, 19. Este era destinado ao cuidado do estrangeiro, do órfão e da viúva. Dessa forma, a legislação deuteronômica fomenta a partilha solidária e garante a vida dos empobrecidos. Então, vocês veem que a importância do dízimo naquele tempo e que isso perpassa o tempo. Hoje também, a importância da tua devolução à comunidade, porque tanto serve para manter o templo, quanto também para ajudar em questões sociais, dentro das pastorais, movimentos, a nossa comunidade. E se nós quisermos ter uma comunidade acolhedora, né, que tem inclusive lugares próprios para fazer alguns eventos, estar junto com as pessoas, com a comunidade, então a comunidade precisa ajudar. Todos nós precisamos ajudar. Isso é importante, e todos se sensibilizar a isto. É muito jóia. Você na tua comunidade, seja aí um agente da pastoral do dízimo, né, ou seja você também um dizimista, porque às vezes você nem sabia, nem sabe a importância e pensa que às vezes o dízimo é para o padre. E não é para o padre. O dízimo é para a comunidade, certo? E tudo que o padre faz na comunidade vai ficar na comunidade. É importante nós sabermos disso. A lei do respingar. Vamos ver o que é a lei do respingar. Capítulo 24, versículo 20 e 21 do Deuteronômio. No meio da comunidade israelita, havia pessoas muito preocupadas com a proteção da tríade social, o estrangeiro, o órfão e a viúva. É sobre isso que nós estamos falando o tempo todo. Eles colocavam a serviço dessas minorias desprivilegiadas todo o conhecimento que tinha para elaborar leis que de fato os protegiam. A lei do respingar consistia em deixar parte dos frutos da terra a esses três grupos sociais. Para a colheita dos frutos das oliveiras, os donos da terra deveriam colher as primícias maduras, deixando para trás as frutas verdes que eram recolhidas pelos pobres. De forma semelhante, procedia-se na colheita da uva. Quando os frutos estavam maduros, os cachos verdes eram reservados também ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. A lei do respingar incluía também outros frutos da terra, como trigo,
e outros grãos. Deuteronômio 26, versículo 11. A legislação deuteronomista, em sua amplitude, propõe a superação das desigualdades socioeconômicas. Pode-se afirmar que o Deuteronômio apresenta a imagem de um Deus que considera todos os habitantes da sua terra como pessoas dignas do seu favor, respeitando todos os seus direitos e deveres legais. Embora ele continuasse recorde dos seus limites enquanto seres humanos e por isso necessitam de sua orientação. A memória da escravidão mencionada no Deuteronômio é um lembrete impressionante. É o Senhor quem redimiu, quem protegeu e lutou em seu povo quando era apenas um grupo de escravos fugitivos do Egito. O único Senhor, Deus, é aquele que ouviu, falou e amou este povo, que originalmente eram escravos hebreus, e estabeleceu com eles uma relação amorosa e concedeu-lhes a terra, a todos a bênção também. Esta histórica e teológica formação do povo escolhido é expressa no Deuteronômio de forma muito afetiva. Com uma leitura atenta do Código Deuteronomista, revela que liberdade e dignidade é algo que o Senhor concede a todas as pessoas. De sua penosa experiência na escravidão, Israel retirou lições de sabedoria e justiça. Destaque o conceito de direitos humanos, expresso no Deuteronômio, ensina o que realmente significa ser livre e ter somente Deus como seu Senhor e guia. Quem passou por essa experiência sabe realmente o que é liberdade. A consciência de que era necessário romper radicalmente com o sistema de exploração e escravidão do Egito foi o grande aprendizado que Israel retirou de sua história, buscando construir uma sociedade com uma identidade própria, mais justa e igualitária. O conjunto de leis deuteronomistas, como um todo, recorda que os grupos de desfavorecidos dependem do cuidado da comunidade israelita. Pela sua insistência ao cuidado aos empobrecidos, pode-se entrever que as situações de exploração, de injustiça, o desejo de acúmulo e a falta de solidariedade podem estar sempre em evidência em qualquer tempo e sociedade. A mensagem central desses regulamentos é o apelo permanente e renovado da defesa da proteção dos grupos sociais indefesos. A proteção das categorias fragilizadas faz parte da preocupação profética. Isaías, capítulo 1, versículo 17 e 23, Jeremias, capítulo 7, versículo 6, também 22, versículo 3, Baruque, capítulo 6, versículo 35 e 37, Ezequiel, capítulo 22, versículo 7 e Zacarias, capítulo 7, versículo 10. E da espiritualidade do povo de Deus. O Senhor é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Salmo 68, 67, versículo 6. O salmista pede a justiça do Senhor contra os ímpios que massacram o povo, trucidam a viúva e o migrante, tiram a vida dos órfãos. Salmo 94, versículo 6. Esse conjunto jurídico persistiu por séculos até o Novo Testamento, como orientação para uma sociedade que se inspirou na ação divina e cuida da criatura humana, particularmente quando se encontra na situação de abandono e provações. As normas, para serem colocadas em prática, dependem da sensibilidade daqueles que dispõem
a partilha com generosidade, porque reconhecem que Deus, por primeiro, cuida de cada um de nós. Então, aqui vocês conseguem ver comigo essa lei do respingar, né, que é o cuidado, né, com a lei, a observância dessa lei, para não deixar faltar, né, o cuidado às pessoas mais fragilizadas. Porque às vezes pode acontecer que a gente vai flexibilizando, né, e vai relaxando às vezes as próprias consciências, que às vezes não observamos mais aquilo que é importante, aquilo que é necessário, dentro de uma comunidade, dentro da sociedade. Por isso, essa lei do respingar foi muito importante. Agora, nesse momento, falo com vocês sobre algo também que, com certeza, será algo de crescimento para nós. Porque Jesus amplia, então, essa tríade social. Jesus, então, vai falar conosco de forma a aperfeiçoar ainda mais aquilo que no livro do Deuteronômio a gente tem, né? Que é sobre o estrangeiro, órfão e viúvas. O livro do Deuteronômio teve muita influência na vida de Jesus, tanto como fundamento teológico da sua missão, quanto como para a sua prática. Jesus atualiza e amplia o alcance da exigência social que o Deuteronômio já havia assinalado. Ele acolhe e se solidariza com os estrangeiros, órfãos, viúvas e todas as demais categorias de marginalizados, como os pobres, doentes, leprosos, publicanos, pecadores e prostitutas. E assim segue. Jesus se move de compaixão diante da viúva de Naum e reanima o seu filho órfão. Lucas capítulo 7, versículo 13 e 15. Atende ao pedido desesperado da mulher estrangeira e liberta sua filha do mal, que o atormentava. Justamente Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. E Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Acura o servo do centurião romano, um estrangeiro. Lucas capítulo 7, versículo do 1º ao 10º. Usa como exemplo a viúva que incomoda o juiz iníquo. Lucas capítulo 18, versículo do 1º ao 6º. Valoriza a viúva, a oferta da viúva necessitada, que ofertou mais do que todos os outros. Lucas capítulo 21, versículo 1º ao 7º. Esses são apenas alguns exemplos de como Jesus usou de ternura e compaixão. Vale recordar que a carta de Tiago assina que uma religião pura diante de Deus, Pai, é aquela que assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então ficamos aí com esse estudo sobre essa tríade e as leis que protegiam, então, esse nosso povo. E, claro, no tempo de Jesus, ele amplia muito o campo e a visão para que nós pudéssemos, hoje, ter também mais parâmetros e conseguir perceber. A gente precisa usar de amor e compaixão com todos. Inclusive, claro, aquele que se aproxima de nós, ele é o próximo. Às vezes, o próximo nem sempre é aquele só que está na nossa casa, na nossa família, mas todas aquelas pessoas que necessitam, este é o próximo que nós devemos ajudar, sem medo e sem receio. Que Deus nos abençoe sempre. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.